Então, seção 22.7, o campo elétrico produzido por um disco carregado. Então, assim como no caso do nosso anel, a gente começa tomando aqui no meu disco um elemento infinitesimal, agora de área. Então, eu tenho aqui no meu disco um elemento aqui, que é um elemento infinitesimal de área, tem uma certa área dA e uma certa carga dQ. Esse elemento aí, ele produz aqui um certo campo, que é o meu campo D. Esse DE nada mais é do que 1 sobre 4π ε0 dQ sobre R ao quadrado, onde o R é essa distância aqui. Agora, ao contrário do caso anterior, a gente faz uso de uma densidade superficial de carga. Então a gente tem que o meu sigma, que é uma densidade superficial de carga, é um dQ sobre um dA. Carga pela área. De forma que o meu dE ele pode ser escrito como 1 sobre 4π ε0 sigma dA sobre o R ao quadrado. O meu DE, análogo ao caso do anel, ele possui uma componente aqui radial e uma componente aqui na direção Z. Então eu vou enfatizar dessa vez, o meu DE resultante aqui, ele tem um DE, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, então ele tem um DE seno de alfa na direção R versor, mais um DE cosseno de alfa na direção Z versor. Como a gente já enfatizou quando trabalhou com o anel, para cada elemento dA você tem um outro aqui simétrico aqui do lado oposto, 180 graus, que vai produzir um outro DE, por exemplo, esse cara aqui produz um DE aqui, que vai ter uma componente radial que acaba cancelando desse aqui. Então, esse termo aqui acaba não contribuindo para o campo elétrico como um todo, porque eles se cancelam na integração. O único termo que contribui é o DE cosseno de alfa. Então, esse aqui, na integração, ele vai tender a zero. Se o meu DE vale isso aqui, o meu DE cosseno de alfa, então, nada mais é do que 1 sobre 4π ε0 sigma dA sobre R ao quadrado, que multiplica cosseno de alfa. O cosseno de alfa, se você se atentar a esse triângulo aqui, retângulo aqui, ó, ele nada mais é do que o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então ele vale Z sobre R. Eu vou chamar esse R aqui, só para não confundir com esse R aqui, ó, de R', de forma que esse cara é meu R' e esse aqui é o meu R'. Aqui também é R' e aqui também é R'. Porque aqui já existe uma variável chamada de R, né? Então eu não posso chamar essa aqui também de R. Por isso que eu estou chamando de R'. Então aqui é R', 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 e aqui é o meu R' também. Bom, quanto vale esse elemento dA infinitesimal? Para eu entender isso aí, eu faço também uma análise com uma vista superior aqui. Então, ó, vamos olhar o meu anel aqui, agora no caso o meu disco por cima. O meu elemento aqui é um elemento de área que tem esse comprimento dado por R dθ, esse elemento vale um dr, de forma que o meu dA, ele vale então R dθ dr. Esse é o elemento infinitesimal de área em coordenadas cilíndricas. Dessa maneira, então, o meu DE cosseno de alfa pode ser escrito agora como sendo 1 sobre 4π ε0 sigma dividido por R' ao quadrado, que multiplica o cosseno de alfa Z sobre R', que multiplica o meu elemento de área dA, que é um R dθ dr. Não confunda aqui esse R' com esse R aqui. O R é esse vetor aqui, ó, e o meu R' é essa distância aqui. O meu R', para já resolver essa confusão, eu posso escrever em termos de R de Z. Então, ó, o meu R' aqui, você atende que você tem um triângulo retângulo aqui, ó, aqui, 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 de forma que o meu R' ao quadrado é igual a Z ao quadrado mais R ao quadrado. Então, R ao quadrado mais Z ao quadrado. Tomando a raiz, aqui fica 1/2, aqui vai embora. Elevando ao cubo, aqui fica ao cubo e aqui fica 3/2. Estou elevando ao cubo porque aqui eu tenho o ao cubo aqui. Então, meu DE cosseno de alfa é igual a 1 sobre 4π ε0. Vou pôr o sigma aqui em cima, que multiplica Z sobre R ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3/2, que multiplica R dθ dr. Agora,
o problema está resolvido. O que a gente precisa fazer é só a integral. Eu tenho uma integral que vai de 0 a 2π e eu quero cobrir todo o meu disco. Então, o meu R ele tem que variar de 0 até o meu R'ão. Quando eu fizer o θ variar de 0 a 2π e o meu R variar de 0 até R'ão, eu estou levando aí em conta todos os elementos de cargas infinitesimais. Estou somando todos os elementos de cargas infinitesimais. O objetivo aqui principal, primeiro, é chegar nessa expressão aqui. Ó. Se você chegar nessa expressão aqui, a física acabou. Aí você está limitado agora a resolver uma integral. No caso, uma integral dupla. Uma integral de 0 a 2π e uma integral de 0 até R'ão. Então vamos só concluir para resolver essa integral. Então, integrando dos dois lados, aqui e aqui, essa integral aqui são duas, né? Essa integral aqui vai me dar o campo total. Lembre-se que a parte do seno ela foi-se embora, porque elas se cancelavam uma a uma, de forma que o meu E, então, é igual. O que é constante aqui nisso tudo? Vamos olhar a figura aqui. Ó. O sigma é constante, o Z é constante, além do 4πε0. Então, isso eu posso tirar da integral. Sigma Z sobre 4πε0. Aí eu vou ter uma integral de 0 a 2π dθ. E eu vou ter uma integral de 0 até R'ão do quê? De R dr sobre R² mais Z² elevado a 3 meios. Essa primeira integral é fácil de resolver, dá 2π. E essa integral aqui, você faz uma substituição simples, né? Ó. Qual que é a brincadeira para resolver essa integral aí? Aqui eu vou dar a dica. Ó. Basicamente, o que você tem que ver, ó, a integração é em dr. Aqui eu tenho um R de uma potência 2. Aqui eu tenho um R de uma potência 1. Então, se o dividendo tem uma potência uma ordem maior do que a de cima, você tem uma substituição simples, que é o seguinte, ó, você vai chamar U de R² mais Z², de forma que o meu du/dr é igual a 2R, o que implica, então, que o meu du é igual a 2R/dr. Ou ainda, du sobre 2 é igual a R/dr. Olha que conveniente. Me aparece o U aqui e me aparece o du aqui. Então, o meu E, sim, constante. Sigma Z sobre 4πε0. Multiplico pelo 2π, que é o resultado dessa integral aqui. E aqui eu vou ter uma integral, então, do quê? De du sobre 2U elevado a 3 meios. Ou seja, vamos só focar nessa integral aqui, só para a gente resolver ela com cuidado. Esse meio aqui, esse 2 é uma constante, sai da integral, né? No fundo, a integral que eu preciso resolver é uma integral de du de U elevado a menos 3 meios. Tá certo? Mas a integral de um polinômio qualquer, x elevado a m dm, é igual a x elevado a m mais 1 sobre m mais 1. No meu caso aqui, o m vale menos 3 meios. Então, isso aqui vai dar U elevado a menos 1 meio, porque eu estou somando 1 nesse menos 3 meio, somar menos 3 meio mais 1 dá menos 1 meio, dividido por m mais 1 por menos 1 meio. Ou seja, o módulo do E é igual. Esse 2π aqui eu vou cancelar aqui, vai ficar sigma z sobre 2ε0. Essa integral aqui tem esse meio aqui, que dá aqui. Aí isso vai dar U elevado a menos 1 meio. O U é R² mais Z², então fica aqui R² mais Z² elevado a menos 1 meio, dividido por menos 1 meio. E esse limite de integração é de 0 até R'ão. Agora é só substituir. Então agora o meu módulo de E vai ficar, esse meio aqui morre com esse meio aqui, fica um sinal negativo somente. Então vai ficar sigma z sobre 2ε0. E aqui eu tenho menos 1 sobre R² mais Z², de 0 até R'ão. E aqui elevado a 1 meio. Isso aqui então vai dar sigma z sobre 2ε0. E agora entra aqui, o final é o R'ão menos o inicial. Então vai ficar menos 1 sobre R² mais Z² elevado a 1 meio. Menos o menos ali vai dar mais 1. Quando vale 0, vai dar 1 sobre Z² elevado à raiz sobre Z. Só reescrevendo, o meu E, então, é igual a sigma Z sobre 2ε0, que multiplica 1 sobre Z menos 1 sobre R² mais Z² elevado a 1. E esse campo, ele é na direção Z versor. Campo do disco carregado.
A ideia, como você viu, é análogo ao do anel. Agora, naturalmente, a gente tem uma integral dupla, visto que a gente tem uma superfície. Aqui também um limite importante e um resultado crucial para o futuro é quando o R tende a infinito. Se eu fizer o R tendendo a infinito, o que acontece? Esse termo aqui, ó, vai a zero. E aí o meu campo, então, ele fica sigma z sobre 2 ε0 z, que por sua vez é sigma sobre 2 ε0. Esse aqui é o campo do plano infinito. Porque quando o meu disco tende a um raio infinito, né, ele tende a um plano infinito. E o interessante desse resultado é que esse é um campo constante. Ele não depende de quão longe eu estou do meu plano. Se eu estiver próximo ou afastado de um plano infinito, o campo elétrico ele é constante. Ele não varia, não depende da distância que eu estou do plano, desde que ele seja infinito.